Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele do Treinador OAB e eu vim falar com vocês sobre um aprendizado que eu tive ontem e que linkei diretamente com a questão do estudo. Por quê? Porque eu tenho muitos alunos agora, nesse momento, estudando para a primeira fase. E algumas questões acabam, sim, atrapalhando principalmente o início do estudo. E eu vou falar isso com vocês e vou pedir para vocês fazerem o teste, tá bom? Bom, eu estava tentando acender uma lareira, isso. E se você não tem uma lareira na sua casa, eu quero que você tente acender a sua churrasqueira ou tente acender qualquer coisa, mas sem aquele subterfúgio, sabe, de que acende mais rápido, sem nenhum tipo de acendedor. Eu penei tanto para acender aquela lareira. Por quê? Primeiro porque algumas das madeiras não estavam bem secas. Então elas faziam muita fumaça e demoravam para acender. Depois, porque simplesmente, mesmo as secas, não pegavam. E eu tinha que assoprar, eu tinha que abanar o tempo inteiro até aquele fogo pegar. E várias vezes o fogo acendeu, puf, e de repente ele apagava. Às vezes sobravam algumas brasinhas e eu tinha que de novo, mais uma vez, abanar, assoprar. E o que a gente tira de lição disso? A gente tira de lição que o estudo é exatamente a mesma coisa. Se a gente quer passar na OAB, não existe segredo, existe estudo. É o único meio. Não tem pílula mágica, não tem cronograma emergencial, não tem nada que seja mais importante do que você mesmo, certo? Se você já se organizou, já tem, né, o seu dia a dia de estudo, se você sabe que você precisa estudar, que você precisa ter um material, seja uma aula online ou um livro de apoio, você sabe que você precisa fazer um resumo ou mapa mental e a cada semana, de tempos em tempos, revisar esse mapa mental. E você sabe que tem que fazer prova e não simplesmente ficar esperando um simulado de alguém, porque o simulado é prova, é a mesma coisa. Você precisa fazer. E eu sei que o começo é difícil. É difícil no começo se organizar, é difícil no começo ter vontade, é difícil no começo burlar os problemas que aparecem, porque sempre que tem algo importante na nossa vida para ser feito, é incrível, acontecem milhares de coisas para te tirar do foco. Então, o que eu tenho para te dizer? A gente tá igualzinho a história que eu contei de acender a lareira, de acender a churrasqueira. A gente tem vontade, a gente investe, então a gente quer acender, a gente compra as coisas, compra a madeira, a gente abana com toda a vontade, só que ela demora para pegar. E só vai pegar o fogo como? Só vai pegar o fogo com insistência, com persistência, com resistência a qualquer coisa que aconteça. Sério, Gisele? Sério. E é tão legal essa história que eu fiquei confabulando ontem da lareira, que você perceba que quando você acende uma churrasqueira e conseguiu realmente acender, aquela brasa, primeiro é fogo, depois vira uma brasa muito quente. E qualquer coisa que você coloque ali, se queima. Com a gente é a mesma coisa. Primeiro, a gente precisa botar em movimento. A gente não pode desistir. A gente precisa assoprar, para que aquilo ganhe calor e depois tudo flua mais rápido. Não adianta se esconder. Não adianta fingir que estudou e anotar no cronograma que você fez. Não adianta tirar 20 na prova e escrever lá que você fez 45. Não adianta, numa conversa de amigos, você falar que a OAB te sacaneou e que você fez muito mais ponto do que tinha e não foi contado direito. Veja que a questão do estudo é algo com a gente mesmo. Então eu vou te dar uma dica muito importante, algumas, nesse momento, se é isso que você está passando. Um dos grandes sabotadores que está acontecendo no meu treinamento aqui é o local de estudo. O local de estudo é muito importante. E já existem várias constatações nesse sentido que dizem que estudar dentro de casa é muito difícil. É como trabalhar dentro de casa. Se você não for
super organizado e comprometido, você não consegue. Normalmente a gente não mora sozinho. Existem outras pessoas e por incrível que pareça, quando a gente está super ocupado, existem mais coisas para serem feitas. Então, se você de repente mora sozinho, também existem coisas que fazem você sair do foco, como a tua cama virada para você, como a televisão, como o celular e o computador. O celular e o computador ganha, né? Disparado. Então, gente, uma dica super importante é observe o seu dia, o seu cotidiano. Veja lá no Google Maps se existe alguma biblioteca perto de você que você possa estudar. A biblioteca é o melhor lugar porque ela estimula você ver outras pessoas estudando. Você tá cheio de livros em volta, não dá para dar sapecada em celular, não dá para dar saidinha porque sempre é longe. Se você não tem uma biblioteca perto, você precisa pensar que você precisa, talvez, ficar um pouco a mais no seu trabalho para estudar mais. Ou estudar na hora do almoço, almoça bem rapidinho e estuda, ou ficar um pouco a mais. Ou ainda chegar mais cedo para estudar. É uma alternativa. A última alternativa ligada a essa questão de estudo é estudar de madrugada. Isso aí a minha mãe sempre falou, para quem é mamãe, né? Minha mãe sempre disse, e ela estudou enquanto a gente era criança, que o único horário que ela tinha para estudar era de madrugada, que era quando os filhos estavam dormindo. E o marido também. E ela tinha paz. E ela estudava de madrugada. E nesse sentido, você precisa mudar o seu relógio de dormir. Porque senão você tá sempre cansado. E chegou um gatinho aqui e nós vamos pegar ele. Aqui chegou! O meu malelo cor de ouro! Prosperidade total, aprovação! Olha lá, amarelo, você não quer? Olha lá, como ele é lindo! Esse meu gatão grandão. Ele fica aqui do meu lado estudando. Ai. Então, gente, olha esses pontos. Não fica dando murro em ponta de faca. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando a gente tá passando por um momento como esse delicado de véspera de exame de ordem, a gente acha, o nosso ego acha que as pessoas têm que viver isso com a gente. E que isso até é uma prova de amor. Só que o estudo é algo extremamente individual. Ninguém vai viver o que você vive. Você não pode esperar isso das pessoas. Ninguém precisa passar pelo que você passa, porque essa escolha de ser advogado é sua. Foi sua escolha, não foi dos outros. Você escolheu. Alguém pode até ter te guiado, mas isso não é desculpa para botar culpa em ninguém. É sua escolha. Você optou por estudar para a OAB. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa separar as coisas. Por isso que eu sempre falo para você reservar o domingo, né? Sábado, a partir das 18 horas, já tá mais que bom. Para você fazer lazer. Lazer é sair com os amigos, churrasco, namorar, etc. Porque se você sempre coloca a culpa na OAB, as pessoas começam a te cobrar uma coisa que você não quer ser cobrado, que você fica triste, inclusive. Mas se você consegue separar lazer de estudo, tudo se encontra, tudo vai caminhando junto. Se você para de cobrar as pessoas de não estarem vivendo aquilo que você vive, sua vida fica mais leve e você se sente menos pressionado. Eu sei, quando a gente ainda tem relacionamentos, seja familiares, pai, mãe, tios, primos, amigos, namorados, é difícil porque rola uma ciumeira. Só que você tem que ser superior, você precisa pensar assim. A ciumeira às vezes rola do outro lado, por quê? Porque dá a impressão que quando você passar na OAB, você vai se libertar. E aí você vai voar. E de uma certa forma você vai voar. Então cabe a você o quê? Deixar essas pessoas importantes à sua volta tranquilas, deixar elas seguras, que aquilo faz parte da sua vida e você vai ser muito feliz se você conseguir. Mas que essa questão não vai te afastar delas. Se elas estiverem tranquilas e seguras, pode ter certeza, elas não vão te atrapalhar, elas não vão incomodar o teu estudo, elas não vão ficar te oferecendo aquelas propostas super irresistíveis para você não estudar e estar com elas. Então, tudo equilíbrio. Recapitulando bem rapidinho, olha que legal. Faça o teste. Quando a gente vai acender o fogo numa lareira ou numa churrasqueira, sem nenhum subterfúgio, é difícil.
A gente tem tudo. A gente tem a lenha, a gente tem o fósforo, a gente tem até o álcool. Mesmo assim, é penoso. Eu tenho que assoprar. Energia, eu tenho que abanar. Com o tempo, se eu for persistente, aquilo vai ficando quente, quente, quente e pega fogo. E vira uma brasa. E nada pode parar aquilo. E aí você pode botar mais lenha, pode botar até lenha molhada, que não vai apagar. Nós nos estudos somos assim. Então, pega toda a tua lenha, pega todo o teu material, pega o teu fósforo, pega toda a tua vontade, pega toda a tua determinação, pega todas as tuas promessas que você fez para você mesmo. Pega o teu álcool, que é o teu estímulo, tudo que você vai conseguir quando você for aprovado na OAB. Olha para a lareira, olha para a churrasqueira, olha para tudo aquilo que você montou e veja como você é muito maior que aquilo ali. E que, se você for persistente, vai fazer o fogo pegar. E fazendo o fogo pegar com inteligência, que é foco, tranquilidade, sem alarde, sem postagens demais, sem colocar tudo o que você faz e dividindo aquele momento com as pessoas mais importantes da sua vida, mostrando para elas que aquilo é muito importante, que elas não precisam necessariamente viver isso com você, mas que elas têm que entender o seu momento individual de estudo, tudo vai dar certo. E aí, a dica principal desse vídeo é: escolha um bom local de estudo. Teu desempenho vai ser maior numa biblioteca. Então, olhe em volta. Não me diga simplesmente não tem. Vamos achar soluções. Tem biblioteca em volta, perto de você, da sua casa? Sim ou não? Não tem biblioteca de universidade, mas tem biblioteca pública? Tem biblioteca de escola? Vai lá ver se você consegue, se você pode usar, quanto tempo você pode. Aliás, a nossa proposta de estudo são 2 horas por dia, 2 blocos de 50 minutos. Não tem tudo isso, vai ter que estudar em casa, então você tem que achar um cantinho em casa. Eu já tive alunos que estudavam na lavanderia, que estudavam no quarto da empregada, que deram um jeito de fazer. E, em último caso, você vai mudar o seu horário de estudo para que você possa acordar mais cedo, de madrugada, e estudar. Lembrando que nós temos janelas durante o dia. Então, é possível sim, se o seu almoço é grande no seu trabalho, você pegar mais de metade do almoço para estudar. Ou ficar até mais tarde no trabalho. Ou chegar mais cedo no trabalho quando não tem ninguém. Gente, nossa vida é muito mágica. Ela é um emaranhado de coisas, de soluções e de problemas. É como se fosse um fio, sabe? Um novelo todo enrolado. A gente tem que desenrolar. Se a gente não desenrola, a gente sempre tem um problema e deixa um problema para trás. Então, vamos desenrolar e vamos estudar com firmeza? 2 blocos de 50 minutos por dia não é nada. Mas se você fizer ele com consciência, se você parar de fugir do teu estudo, se você parar de fugir da feitura de provas, se você começar a olhar um dia de cada vez, hoje eu tenho que fazer tal coisa, e deixar para trás o que passou, e melhorar mais para frente se isso ficou para trás, vai dar tudo certo. Ninguém vai para nenhuma prova, ninguém vai para nenhum lugar 100% preparado. A vida que a gente vê por aí é uma grande ilusão. Não existe vida perfeita, não existe felicidade contínua. A gente está o tempo inteiro sendo desafiado. Isso é viver. É desafio e solução, é desafio e solução. Então, olha para a solução. Antes de reclamar, olha para a solução. A última dica que eu vou dar, que é muito legal para a gente trabalhar com o cérebro, com o nosso subconsciente, que acontece muito com os alunos, é que quando a gente está estudando, a gente começa a pensar em tudo que a gente deixou de fazer na nossa vida, não necessariamente relacionado ao estudo. Então, uma dica legal é quando você tiver no teu horário de estudo, vamos supor que você estude das 19 às 20. Você vai pegar um papel e você vai escrever tudo que ficou pendente nesse dia para ser feito, tá?
Olha, eu não fiz isso, não fiz aquilo, preciso marcar médico, por exemplo, preciso fazer minha inscrição na OAB, preciso isso, preciso aquilo. O que que você precisa? Preciso visitar não sei quem, tenho reunião amanhã. Faça um papel com todas as tarefas que você não cumpriu naquele dia e precisa cumprir. Nesse sentido, você dá um descanso pro seu subconsciente. Ele fala, não, ela já anotou, ele já anotou, então agora a gente pode estudar em paz. Faça essas dicas. Acende a lareira da tua motivação dos teus estudos, mesmo que no começo seja penoso. Tente estudar numa biblioteca ou num lugar muito tranquilo. Ache a solução, seja dentro da sua casa, fora da sua casa ou num horário diferente. E, por fim, anote, antes de começar o estudo, tudo que ficou pendente, em todos os aspectos da sua vida, tá? Para que o seu cérebro subconsciente fique tranquilo e pare de fazer você ficar puxando pensamento que não é o horário certo, porque o horário de estudo é perfeito para estudar. Bom, gente, eu termino por aqui. Espero que vocês gostem. Para quem aproveitou essa nossa conversa, compartilha com os amigos. Se você está vendo pelo YouTube, deixa um like, se inscreve no canal. E a gente está testando aqui a GTV. E vamos ver o que vai dar. A TV do Instagram. É isso, né? Acho que GITV. Um beijo muito grande da professora Gisele Lenzi. E sempre lembra, quando a gente está pelo caminho reto, quando a gente está fazendo as coisas certas acontecem na nossa vida. Então, continue no caminho certo, persista para acender esse fogo, essa vontade, esse ímpeto de passar na OAB e bote ela no lugar dela, porque você é muito maior do que isso. Decida que chegou a hora da aprovação. E quando você decidir verdadeiramente acreditar, ela simplesmente vai chegar. Tchau, tchau.